O vento daquela noite parecia arrastar segredos pela porteira, como se o velho oeste inteiro tivesse parado só para ouvir aquela frase. Quando ela ergueu os olhos, tremendo, a luz fraca do lampião revelou mais do que medo, revelou confiança misturada com algo que o fazendeiro não sabia lidar há anos. Se abrir, promete ser gentil, ela pediu quase sem voz, segurando o pano do próprio casaco, como se aquilo fosse a única proteção que lhe restava no mundo. O fazendeiro hesitou, mão pesada de quem já viu desgraça demais, mas coração mole de quem nunca conseguiu virar as costas para uma alma perdida. E quando ele abriu, não porta, não armário, não caixa, mas o que ela escondia de verdade, o ar sumiu do peito dele. Naquele instante, o homem que achava que já tinha visto de tudo ficou imóvel, porque ali, diante dele, estava algo que nem a vida na fronteira tinha sido cruel o bastante para prepará-lo. E foi ali, naquele silêncio cortante, que tudo mudou. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Velho Jonas, e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra, e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora e bora pro vídeo. Tobias Mendonça tinha 41 anos e carregava no rosto as marcas de uma vida que não perdoava ninguém. Sua fazenda ficava nos confins do território do Novo México, onde o horizonte se confundia com o céu, e a solidão era companhia constante. Ele vivia sozinho desde que a febre levou sua esposa Clara. Há 7 anos atrás, deixando-o com nada além de um rancho meio abandonado, uma égua velha chamada Esperança e uma dor que ele aprendeu a esconder debaixo de chapéu e silêncio. Os vizinhos diziam que Tobias tinha virado pedra por dentro, que o homem que antes sorria e cantava nas festas da cidade tinha desaparecido junto com a mulher. E talvez tivessem razão, porque desde aquele dia ele acordava antes do sol, trabalhava até o corpo doer e dormia sem sonhar, como se viver fosse apenas uma obrigação que ele cumpria por teimosia. Naquela noite de outubro, a tempestade que se anunciava há dias finalmente chegou. O céu rasgava com relâmpagos. O trovão sacudia as paredes da casa velha, e a chuva batia no telhado como se quisesse derrubar tudo. Tobias estava sentado perto da lareira, consertando uma sela gasta, quando ouviu algo diferente no meio do barulho. Um baque surdo. Depois outro, e outro. Alguém batia na porta com a força de quem não tinha mais nada a perder. Ele se levantou devagar, pegou o lampião e caminhou até a entrada. Quando abriu, o vento quase apagou a chama, mas a luz foi suficiente para revelar a figura encolhida na varanda. Era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos, encharcada até os ossos, com os cabelos escuros grudados no rosto e os olhos arregalados de pavor. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar de pé e segurava o próprio casaco contra o corpo como se escondesse algo precioso debaixo dele. Por favor, ela sussurrou, a voz quase engolida pelo temporal. Por favor, me deixa entrar. Eles vêm atrás de mim. Tobias olhou para os lados, procurando cavaleiros na escuridão, mas só viu a cortina de água e a noite sem fim. Algo dentro dele gritava para fechar a porta, para não se meter em confusão, para deixar que o mundo resolvesse seus próprios problemas. Mas aqueles olhos, aquele tremor, aquela súplica muda, tudo isso despertou algo que ele achava que tinha enterrado junto com Clara. Ele deu um passo para o lado e fez sinal para ela entrar. A mulher atravessou a soleira cambaleando, deixando um rastro de água no chão de madeira e foi se encolher perto da lareira como um animal ferido buscando calor. Tobias fechou a porta, trancou com a trava de ferro e ficou parado ali, sem saber direito o que fazer.
Já fazia tempo demais que ele não recebia visitas e nunca tinha recebido uma assim. Como você se chama? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Ela demorou para responder, como se precisasse lembrar quem era. Lina, disse finalmente. Lina Ferreira. Tobias assentiu e foi buscar um cobertor no quarto. Quando voltou, entregou para ela sem dizer nada e se sentou na cadeira do outro lado da sala, mantendo distância respeitosa. Lina se enrolou no tecido grosseiro e continuou tremendo, mas aos poucos a cor foi voltando ao seu rosto. O fazendeiro esperou em silêncio, porque sabia que histórias como aquela não se arrancam à força. Elas saem quando estão prontas, e enquanto esperava, observou os detalhes que a luz do fogo revelava. As marcas roxas no pulso dela, o corte mal cicatrizado na testa, a forma como ela se encolhia a cada trovão mais forte, como se o barulho trouxesse lembranças piores que qualquer tempestade. Foi quase 1 hora depois, quando a chuva começou a diminuir, que Lina finalmente falou. Eu fugi de Red Canyon, ela disse, a voz ainda frágil, mas mais firme que antes, do rancho dos Carvalho. Tobias sentiu o sangue gelar. Os Carvalho eram conhecidos em todo o território, e não por boas razões. Donos de meia dúzia de fazendas, de um rebanho que ninguém conseguia contar, e de uma reputação que fazia homens corajosos atravessarem a rua só para não cruzar com eles. O patriarca, Coronel Augusto Carvalho, comandava tudo com mão de ferro, e seus 3 filhos eram piores que ele. Diziam que quem entrava nas terras deles sem permissão não saía vivo, e que as mulheres que trabalhavam na casa grande eram mais prisioneiras que empregadas. Tobias nunca tinha confirmado esses boatos, mas olhando para Lina, para as marcas no corpo dela, para o terror nos olhos, ele soube que eram verdade. O que eles fizeram com você? Ele perguntou, já sabendo que a resposta seria difícil de ouvir. Lina baixou os olhos e apertou o cobertor com mais força. Tudo, ela sussurrou. Fizeram tudo o que homens sem alma podem fazer. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela a limpou com raiva, como se chorar fosse uma fraqueza que ela não podia mais se permitir. Eu trabalhava na cozinha 3 anos. Achava que se ficasse quieta, se obedecesse, eles iam me deixar em paz. Mas o filho mais novo, Vicente, ele decidiu que eu era dele. A voz dela quebrou, mas ela continuou. Quando eu disse não, ele me bateu. Quando eu tentei fugir da primeira vez, eles me trancaram no celeiro por 1 semana. E quando eu descobri que estava... Ela parou, engoliu em seco e então afastou o cobertor um pouco. O casaco que ela segurava com tanta força se abriu e Tobias viu o que ela escondia. Uma barriga redonda de quem carregava uma vida há pelo menos 6 ou 7 meses. O fazendeiro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ali estava uma mulher grávida, fugindo de homens perigosos, buscando abrigo numa noite de tempestade na casa de um estranho. E ela tinha perguntado, antes de revelar seu segredo, se abrir promete ser gentil? Porque ela não tinha mais ninguém. Porque o mundo tinha sido tão cruel que ela precisava pedir permissão para mostrar a própria dor. Tobias se levantou devagar, caminhou até a janela e ficou olhando a chuva que ainda caía, tentando organizar os pensamentos. Parte dele queria mandar a moça embora, dizer que não era problema dele, que já tinha sofrimento demais na própria vida para carregar o de outra pessoa. Mas então ele se lembrou de Clara, de como ela sempre dizia que a medida de um homem não era o tamanho da sua fazenda ou a rapidez do seu gatilho, mas sim o que ele fazia quando via alguém precisando de ajuda. Você pode ficar, ele disse sem se virar, pelo menos até a criança nascer. Lina soltou um soluço de alívio, o primeiro som de esperança que ela devia ter feito em meses. Obrigada, ela murmurou. Obrigada, senhor. Tobias se virou e olhou para ela com seriedade. Mas você precisa saber, se os Carvalho vierem até aqui, eu sou só um homem. Tenho uma espingarda velha e uma pistola que às vezes falha. Não sou nenhum herói de história. Lina assentiu, limpando as lágrimas.
Eu sei, mas qualquer coisa é melhor do que voltar para lá. E naquele momento, olhando para aquela mulher que tinha atravessado o inferno só para ter uma chance de viver, Tobias sentiu algo que não sentia há anos. Propósito. Talvez fosse isso que Clara quis dizer quando falava sobre ajudar os outros. Talvez fosse a chance dele de ser mais do que um fantasma vivendo num rancho abandonado. Os dias seguintes foram de adaptação cuidadosa. Lina era trabalhadora e discreta, ajudava nas tarefas da casa mesmo com a barriga grande, e aos poucos foi enchendo aquele lugar silencioso com pequenos sinais de vida. Uma flor colhida no campo colocada num copo na janela, o cheiro de pão fresco de manhã, o som de alguém cantarolando baixinho enquanto varria o chão. Tobias não admitia, mas gostava dessas mudanças. A fazenda, que antes parecia um túmulo, começava a parecer um lar de novo, mas ele sabia que aquela paz era frágil, que a qualquer momento cavaleiros poderiam aparecer no horizonte trazendo problemas. E foi exatamente o que aconteceu. 2 semanas depois, numa tarde de céu limpo e sol quente, Tobias estava consertando a cerca do curral quando viu a nuvem de poeira se aproximando pelo caminho. 3 cavaleiros, montados em animais negros, vestidos com roupas caras demais para serem viajantes comuns. Ele largou as ferramentas e caminhou até a frente da casa, posicionando-se entre a porta e os visitantes. Quando os homens pararam, o que estava na frente tirou o chapéu e revelou um rosto jovem, bonito de um jeito cruel, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vicente Carvalho. Boa tarde, fazendeiro. Ele disse com uma cortesia falsa que fez o estômago de Tobias revirar. Estamos procurando uma moça. Cabelo escuro, olhos castanhos, barriga grande. Ela é nossa propriedade, digamos assim. Fugiu há algumas semanas e temos razões para acreditar que passou por aqui. Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular. O botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. Tobias manteve o rosto impassível, mesmo com o coração disparado. Não vi nenhuma moça por aqui, ele disse, a voz firme. Vivo sozinho há anos. Podem perguntar na cidade. Todo mundo sabe. Vicente estreitou os olhos, estudando o fazendeiro como uma cobra estuda sua presa. Engraçado, ele murmurou, porque um dos meus homens disse ter visto fumaça saindo da sua chaminé toda manhã. Fumaça demais para um homem só. Ele fez um gesto e os outros 2 cavaleiros começaram a desmontar. Importa se dermos uma olhada? Tobias deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Importa sim. Essa é minha terra, minha casa, e vocês não têm autoridade nenhuma aqui. Por um momento, o ar ficou pesado de tensão. Vicente olhou para Tobias como se estivesse medindo quanto esforço seria necessário para removê-lo do caminho. Mas então, para a surpresa do fazendeiro, ele sorriu e fez sinal para os homens voltarem aos cavalos. Tudo bem, velho. Respeito sua privacidade. Ele colocou o chapéu de volta e puxou as rédeas. Mas saiba de uma coisa, se eu descobrir que você está mentindo, se eu descobrir que está escondendo o que é meu, eu volto. E quando eu voltar, não vai ser para conversar. Os 3 cavaleiros partiram numa nuvem de poeira, deixando Tobias parado ali com o sol batendo nas costas e uma pergunta martelando na cabeça. Quanto tempo ele tinha até eles voltarem? E o que ele estava disposto a fazer para proteger aquela mulher e a criança que ela carregava? A noite que se seguiu à visita de Vicente foi a mais longa que Tobias tinha vivido desde a morte de Clara. Ele passou horas sentado na varanda, a espingarda no colo, os olhos fixos na escuridão, esperando ver tochas ou ouvir cascos de cavalos. Mas a única coisa que veio foi o silêncio pesado e cheio de promessas ruins. Lina ficou acordada também. Ele sabia, porque via a luz fraca do lampião dela pela fresta da porta do quarto. Mas nenhum dos 2 disse nada. Às vezes, as palavras são pequenas demais para o tamanho do medo. Quando o sol nasceu, pintando o horizonte de laranja e rosa, Tobias finalmente relaxou os ombros e foi preparar café. Tinham ganhado mais uma noite,
Mas ele sabia que era questão de tempo. Vicente Carvalho não era homem de desistir, especialmente quando sua honra estava em jogo. E para homens como ele, deixar uma mulher escapar era uma afronta que precisava ser corrigida com violência. Foi Lina quem quebrou o silêncio, entrando na cozinha com os olhos inchados de quem não dormiu, mas a postura firme de quem já tomou uma decisão. Eu vou embora, ela disse sem rodeios. Hoje mesmo vou para o norte, atravessar a fronteira, encontrar um lugar onde eles não possam me achar. Tobias largou a caneca de café e olhou para ela. Você mal consegue andar direito com essa barriga. Como pretende viajar sozinha? Lina ergueu o queixo com uma dignidade que ele não esperava. Do mesmo jeito que vinha até aqui, um passo de cada vez. O fazendeiro balançou a cabeça. Não, você vai ficar. E se eles vierem, a gente enfrenta juntos. Ela abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão. Escuta, eu passei 7 anos vivendo como morto, acordando, trabalhando, dormindo, sem motivo nenhum para continuar além da teimosia. Você apareceu na minha porta pedindo ajuda e pela primeira vez em muito tempo eu senti que minha vida podia servir para alguma coisa. Então não me tira isso agora. Lina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados. Então, assentiu devagar e se sentou à mesa. Eles tomaram café juntos, sem falar muito, mas o silêncio agora era diferente. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham decidido enfrentar a tempestade lado a lado, acontecesse o que acontecesse. Os dias seguintes foram de preparação. Tobias reforçou as portas e janelas, limpou as armas, estocou água e comida. Ensinou Lina a atirar, mesmo ela protestando que nunca conseguiria fazer mal a ninguém. Não é sobre fazer mal, ele explicou enquanto ajustava a posição dos braços dela. É sobre proteger. Quando você olhar para essa criança que vai nascer, vai entender a diferença. Ela praticou até os braços doerem, errando mais do que acertando, mas melhorando a cada tentativa. E entre os treinos e os preparativos, algo mais foi crescendo entre eles. Não era amor, pelo menos não ainda, mas era algo parecido. Uma conexão forjada no fogo da adversidade. Uma confiança que só nasce quando 2 pessoas se apoiam no pior momento de suas vidas. Foi numa tarde de quinta-feira, exatamente 3 semanas depois da primeira visita, que eles voltaram. Mas dessa vez não eram 3 cavaleiros, eram 8. Tobias viu a nuvem de poeira do alto do celeiro, onde tinha subido para verificar o telhado, e sentiu o coração afundar. Desceu correndo, entrou na casa e encontrou Lina na cozinha, as mãos no ventre enorme, o rosto pálido de medo. Quantos? Ela perguntou, a voz tremendo. Muitos, ele respondeu. Vai para o quarto dos fundos, tranca a porta e não sai de lá, aconteça o que acontecer. Ela agarrou o braço dele com uma força surpreendente. E você? Tobias sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Vou defender o que é certo. Pegou a espingarda, a pistola e saiu para a varanda. Os cavaleiros já estavam parando na frente da casa, e Vicente Carvalho desmontava com a arrogância de quem sabe que tem vantagem. Pensei bastante sobre nossa última conversa, fazendeiro. Ele disse, enquanto caminhava em direção à varanda. E cheguei à conclusão de que você mentiu para mim. Isso me deixou muito, muito desapontado. Tobias manteve a espingarda apontada para o chão, mas pronta. O que você quer, Carvalho? Vicente sorriu aquele sorriso de cobra. Você sabe o que eu quero. A mulher e o bastardo que ela carrega. Entrega os 2 e eu deixo você viver. Simples assim. O fazendeiro sentiu uma raiva antiga subir pela espinha, uma raiva que ele tinha guardado por anos, desde que a vida tinha tirado tudo dele sem pedir permissão. Não, ele disse. A voz firme como rocha. Ela não é sua propriedade. Nenhum ser humano é propriedade de outro. E se você quer levar ela, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Vicente riu, um som desagradável que fez os outros homens rirem também.
Você é corajoso, velho, eu admito, mas também é burro. São 8 contra 1. Nem o melhor pistoleiro do Oeste ganharia essa briga. Tobias deu de ombros. Talvez não, mas eu vou levar pelo menos 3 de vocês comigo antes de cair. A pergunta é, quem quer ser um dos 3? O sorriso de Vicente vacilou por um segundo. Ele olhou para os homens ao redor, viu a hesitação nos olhos de alguns, e sua expressão endureceu. Basta! Ele rosnou. Matem esse velho e peguem a mulher. Tudo aconteceu rápido demais. Tobias ergueu a espingarda e disparou, acertando um dos homens que avançava. O estrondo ecoou pelo vale enquanto ele jogava a arma vazia e sacava a pistola. Mais 2 tiros, mais um homem caindo. Mas eram muitos, rápidos demais, e ele sentiu o impacto no ombro antes de ouvir o barulho que o derrubou. O chão subiu para encontrá-lo, duro e quente sob o sol do deserto. Caído na poeira, Tobias viu Vicente se aproximar com a pistola em punho, o rosto distorcido de raiva. Você devia ter ficado quieto. E fazendeiro, ele cuspiu. Agora vou fazer questão de que ela assista você partir antes de levá-la de volta. O cano frio encostou na testa de Tobias, e ele fechou os olhos pensando em Clara, pensando em Lina, pensando em todas as coisas que devia ter feito diferente. Foi então que ouviu o estrondo. Não da arma de Vicente, mas de outra direção. Abriu os olhos a tempo de ver o jovem Carvalho cambaleando para trás, a mão no peito, uma expressão de choque no rosto. Atrás dele, na varanda, Lina segurava a espingarda velha que Tobias tinha deixado como reserva, a fumaça ainda saindo do cano, o corpo todo tremendo, mas os olhos firmes. Vicente caiu de joelhos, tentou erguer a própria arma, mas as forças o abandonaram. Ele tombou na poeira, imóvel, enquanto os homens restantes olhavam em choque para a mulher grávida que tinha acabado de derrubar seu líder. Vão embora, Lina disse, a voz mais forte do que nunca. Vão embora e nunca mais voltem. Por um momento tenso, ninguém se moveu. Então um dos homens, o mais velho do grupo, tirou o chapéu e assentiu. A senhora tem razão, ele murmurou. Isso já foi longe demais. Um por um, os sobreviventes montaram em seus cavalos e partiram, levando os corpos dos companheiros. Ninguém olhou para trás. Quando o último cavaleiro desapareceu no horizonte, Lina largou a espingarda e correu até Tobias, ajoelhando-se ao lado dele, na poeira manchada de vermelho. Aguenta firme, ela pediu, as lágrimas escorrendo. Por favor, aguenta firme. O fazendeiro sorriu apesar da dor que queimava no ombro. Você atirou, ele murmurou. Pensei que tinha dito que não conseguia fazer mal a ninguém. Lina riu através das lágrimas. Eu disse que não conseguia fazer mal. Proteger é diferente, lembra? Você mesmo me ensinou. As semanas seguintes foram de recuperação lenta. O ferimento de Tobias era feio, mas não fatal. E com os cuidados de Lina, que se revelou ter aprendido muito sobre curar feridas durante seus anos na casa dos Carvalho, ele foi melhorando dia após dia. A notícia da queda de Vicente se espalhou pelo território e, para surpresa de ambos, ninguém veio buscar vingança. O velho coronel Carvalho, ao saber da morte do filho caçula, aparentemente decidiu que já tinha perdido demais e ordenou que seus homens deixassem o fazendeiro e a moça em paz. Talvez até a crueldade tenha seus limites. Foi numa noite de lua cheia, quase 2 meses depois do confronto, que Lina acordou Tobias com um grito. A criança estava chegando. O fazendeiro, que nunca tinha ajudado num parto na vida, fez o que pôde com mãos trêmulas e orações sussurradas. E quando o choro do bebê finalmente encheu a casa, um menino forte e saudável, ele sentiu lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Lágrimas que não derramava há 7 anos. Como vai chamar ele? Tobias perguntou enquanto Lina segurava o filho contra o peito, os dois exaustos mas radiantes. Ela olhou para o fazendeiro com um carinho que não precisava de palavras. Eu estava pensando em chamar de Theo, ela disse. É parecido com Tobias, porque ele vai crescer sabendo que existem homens bons nesse mundo e que o primeiro que conheceu foi você. Tobias engoliu o nó na garganta e assentiu, incapaz de falar. Do lado de fora,
O vento do deserto soprava suave, carregando não mais segredos e medos, mas promessas de dias melhores. A fazenda que antes era um túmulo tinha virado um lar. O homem que se achava um fantasma tinha encontrado razão para viver. E a mulher que fugiu do inferno tinha finalmente encontrado seu pedaço de céu. Porque no Velho Oeste, onde a terra era dura e a vida mais dura ainda, os milagres não vinham de graça. Vinham para quem tinha coragem de lutar por eles, de estender a mão quando era mais fácil virar as costas, de abrir a porta quando era mais seguro manter trancada. E foi assim que, sob o céu estrelado do Novo México, uma família nasceu das cinzas de duas vidas quebradas. O menino Theo cresceu forte e feliz, aprendendo a cavalgar antes de aprender a ler, correndo pelos campos que um dia foram palco de tanto sofrimento. Tobias e Lina nunca se casaram oficialmente, porque no fim das contas, o papel era só papel. O que eles tinham era mais forte que qualquer documento. Era a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, um estaria lá pelo outro. E nas noites de tempestade, quando os trovões sacudiam as paredes e os relâmpagos rasgavam o céu, Lina às vezes se lembrava daquela primeira noite, encharcada e apavorada na varanda de um estranho. Se abrir, promete ser gentil? Ela tinha perguntado, e ele tinha sido. O Velho Oeste podia ser um lugar cruel, onde a justiça era feita na ponta do revólver e a vida não valia mais que um punhado de moedas. Mas também era um lugar onde, de vez em quando, a bondade vencia. Onde um fazendeiro solitário podia encontrar propósito, onde uma mulher fugitiva podia encontrar paz, e onde uma criança podia nascer livre, longe das sombras do passado. O sol nascia todo dia sobre aquela fazenda nos confins do território, pintando o horizonte de cores que pareciam promessas. E toda manhã, Tobias acordava antes de todos, subia até o ponto mais alto da propriedade e ficava olhando a luz dourada se espalhar pelo mundo. Não como um homem esperando o fim, mas como um homem agradecido pelo começo. 5 anos se passaram desde aquela noite de tempestade, e a fazenda de Tobias tinha se transformado em algo que ele jamais imaginou possível. As cercas estavam firmes, o rebanho tinha crescido, e a casa que antes parecia tão vazia agora transbordava de vida. Pequeno Theo corria pelos campos com a energia inesgotável das crianças, perseguindo galinhas, montando na velha esperança, que milagrosamente ainda resistia, e fazendo 1000 perguntas sobre tudo que via. Lina tinha encontrado seu lugar ali, cuidando da horta que alimentava a família, costurando roupas para os 3, e às vezes, nas tardes calmas, sentando na varanda para contar histórias para o filho sobre lugares distantes que ela só conhecia de ouvir falar. Tobias observava tudo isso com um sentimento que demorou a reconhecer porque fazia tempo demais que não o sentia. Felicidade. Simples assim. Felicidade. Mas o Velho Oeste nunca deixava ninguém em paz por muito tempo, e numa manhã de primavera, quando as flores silvestres pintavam os campos de amarelo e roxo, um cavaleiro solitário apareceu no horizonte. Tobias estava consertando o telhado do celeiro quando viu a figura se aproximando, e seu coração apertou com a velha desconfiança que nunca o abandonava completamente. Desceu a escada, pegou a espingarda por precaução e caminhou até a frente da casa, posicionando-se como sempre fazia quando estranhos chegavam. O cavaleiro parou a uma distância respeitosa e desmontou devagar, levantando as mãos vazias em sinal de paz. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um rosto marcado por cicatrizes antigas. Vestia roupas simples, diferentes das roupas caras dos Carvalho, e havia algo em seus olhos que Tobias reconheceu imediatamente. Cansaço. O cansaço de quem viveu demais e viu coisas demais. Não vim causar problemas. O estranho disse antes que Tobias pudesse falar. Meu nome é Samuel Ferreira. O fazendeiro sentiu o sangue gelar. Ferreira era o sobrenome de Lina. O homem deve ter notado a reação, porque a sentiu devagar.
Eu sou irmão dela. Passei 5 anos procurando desde que soube que ela tinha fugido daquele lugar maldito. Tobias não baixou a espingarda. Como sei que está falando a verdade? Como sei que não é mais um dos Carvalho disfarçado? Samuel suspirou e tirou algo do bolso. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, mostrando 2 crianças sorridentes em frente a uma casa humilde. Essa foto foi tirada quando éramos pequenos, ele explicou. Nossa mãe guardava como se fosse ouro. Quando ela partiu, eu fiquei com a foto. É a única coisa que me resta da família. Tobias estudou a imagem por um longo momento. Uma das crianças tinha os mesmos olhos de Lina, a mesma forma do rosto. E o menino ao lado, se ele imaginasse as décadas passando, poderia facilmente ser o homem à sua frente. Espera aqui, Tobias disse finalmente, baixando a arma. Entrou na casa e encontrou Lina na cozinha, preparando o almoço. Quando ele contou sobre o visitante, ela ficou pálida como cera. Samuel, ela sussurrou. Meu irmão Samuel. Correu para a porta antes que Tobias pudesse dizer mais alguma coisa, e quando viu o homem parado no terreiro, soltou um grito que misturava alegria e dor em partes iguais. Os 2 irmãos se abraçaram ali mesmo, no meio da poeira, chorando como crianças. Tobias ficou assistindo da varanda, sentindo algo apertar no peito. Ele nunca tinha tido irmãos, mas imaginava que aquele encontro, depois de tantos anos, devia ser como encontrar um pedaço perdido de si mesmo. Theo apareceu correndo, curioso com a comoção, e parou ao lado do fazendeiro. Quem é aquele homem, pai Tobias? Ele perguntou, usando o título carinhoso que tinha inventado sozinho quando começou a falar. É o tio dele, Tobias respondeu, bagunçando o cabelo do menino. O tio que ele nem sabia que tinha. Samuel ficou na fazenda por 3 dias, contando histórias do passado, ouvindo o que tinha acontecido com Lina e conhecendo o sobrinho que era a melhor coisa que já tinha surgido de tanta tragédia. Ele explicou que tinha passado anos trabalhando em minas de prata no norte, juntando dinheiro para um dia ir resgatar a irmã do rancho dos Carvalho. Quando finalmente voltou e descobriu que ela tinha fugido, começou uma busca que o levou por metade do território. Eu quase desisti, ele admitiu numa noite, sentado ao redor da mesa de jantar com a família. Já tinha feito as pazes com a ideia de que nunca mais ia te ver. Mas então encontrei um velho na cidade de Dusty Creek, que lembrava de uma mulher grávida passando por lá há uns anos. Indo para o sul, segui o rastro até aqui. Lina segurou a mão do irmão com força. Você me encontrou, ela disse, as lágrimas escorrendo novamente. Depois de tudo, você me encontrou. Na última noite antes de Samuel partir, ele e Tobias sentaram juntos na varanda, olhando as estrelas, enquanto o resto da casa dormia. Você cuidou bem dela, Samuel disse depois de um longo silêncio. Cuidou melhor do que eu jamais poderia ter feito. Tobias balançou a cabeça. Ela se cuidou sozinha. Eu só dei um teto e uma chance. O outro homem riu baixinho. Você é modesto, fazendeiro. Mas eu sei reconhecer um homem bom quando vejo um. E você é um dos melhores. Ele se levantou e estendeu a mão. Obrigado por tudo. Por ela, pelo menino, por não ter fechado a porta naquela noite de tempestade. Tobias apertou a mão oferecida. Você vai voltar? Samuel assentiu. Sempre que puder. Agora que sei onde vocês estão, nada vai me manter longe por muito tempo. Ele partiu na manhã seguinte, prometendo retornar no fim do verão. E Lina ficou acenando na varanda até ele desaparecer no horizonte, finalmente em paz com o passado que por tanto tempo a assombrou. O verão daquele ano foi o mais bonito que Tobias conseguia lembrar. As chuvas vieram na hora certa, as colheitas prosperaram e a fazenda zumbia de atividade do amanhecer ao anoitecer. Theo aprendeu a nadar no riacho que cortava a propriedade, a montar sozinho sem cair e a escrever seu próprio nome com letras tortas, mas cheias de orgulho. Lina começou a ensinar na escolinha improvisada que a cidade vizinha tinha aberto, compartilhando o pouco que sabia de leitura e números com crianças que não tinham outra chance de aprender.
E Tobias, o homem que achava que nunca mais seria feliz, descobriu que estava errado. Descobriu que a vida tinha uma forma estranha de curar feridas que pareciam eternas, de trazer luz para lugares que pareciam condenados à escuridão. Não de uma vez, não num milagre grandioso, mas aos poucos, dia após dia, como o sol nascendo devagar no horizonte. Foi numa tarde de agosto, com o ar pesado de calor e o céu de um azul profundo, que Tobias pediu Lina em casamento. Não foi nada grandioso, não teve anel de ouro nem discurso ensaiado. Eles estavam sentados na varanda, vendo Theo brincar no quintal, quando ele simplesmente virou para ela e disse: "Eu sei que a gente já é uma família, mas eu queria que fosse oficial. Queria que todo mundo soubesse que você é minha esposa e eu sou seu marido. O que você acha?" Lina olhou para ele por um longo momento, os olhos brilhando com algo que ia além de lágrimas. "Eu acho", ela respondeu devagar, "que demorou demais para você perguntar." Casaram-se no outono, numa cerimônia simples, na igreja da cidade, com Samuel de volta como testemunha e Theo carregando as alianças numa almofadinha que Lina costurou especialmente para a ocasião. Não havia muitos convidados, apenas os poucos vizinhos que tinham se tornado amigos ao longo dos anos, mas isso não importava. O que importava era que duas pessoas que tinham sido quebradas pela vida tinham encontrado uma na outra a força para continuar. E assim os anos foram passando, como passam os anos no Velho Oeste, às vezes duros, às vezes gentis, mas sempre em movimento. Theo cresceu e se tornou um jovem forte e bondoso, com o coração do pai adotivo e a coragem da mãe. Samuel visitava sempre que podia, trazendo presentes e histórias de suas viagens. A fazenda prosperou e se tornou uma das mais respeitadas da região, não pelo tamanho do rebanho ou pela riqueza acumulada, mas pela integridade de quem a comandava. Tobias nunca esqueceu Clara, a primeira mulher que amou, e às vezes ainda conversava com ela nas noites de lua cheia, contando sobre a vida nova que tinha construído. Ele gostava de acreditar que ela estava em paz, onde quer que estivesse, feliz por ver que ele tinha encontrado um caminho de volta para a luz. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa, se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim, o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço, fechado, numa noite de inverno, muitos anos depois, quando Tobias já tinha os cabelos completamente brancos e as mãos marcadas pelo tempo. Ele sentou na mesma varanda onde tudo começou e olhou para o céu estrelado. Lina estava ao lado dele, enrolada num cobertor, a cabeça apoiada no ombro do marido. Theo, agora um homem feito com família própria, tinha ido dormir com a esposa e os dois filhos pequenos, que enchiam a casa de risadas. A fazenda estava em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de paz e contentamento. "Você se lembra", Lina murmurou, a voz suave de sono, "daquela noite de tempestade, quando eu bati na sua porta?" Tobias sorriu, como se fosse ontem. Ela apertou a mão dele. "Se abrir, promete ser gentil?" Ela repetiu as palavras que tinha dito tantos anos atrás. "Você foi gentil. Mais do que gentil. Você foi tudo." O velho fazendeiro beijou a testa da esposa e olhou novamente para as estrelas. Lá em cima, entre os pontos de luz que cintilavam no infinito, ele gostava de imaginar que Clara estava sorrindo. E talvez estivesse, porque no fim, o Velho Oeste ensinou a Tobias uma lição que ele nunca esqueceu. A vida pode tirar tudo de você, sua terra, sua família, sua esperança, mas enquanto houver alguém precisando de ajuda e você tiver coragem de estender a mão, sempre haverá uma chance de recomeçar. O vento soprou suave naquela noite, carregando o cheiro de terra molhada e promessas cumpridas. E lá, na fazenda perdida nos confins do Novo México, onde a poeira dançava sob a lua e o silêncio contava histórias antigas,
Uma família dormia em paz, protegida pelo amor que tinha nascido de uma simples pergunta e de um homem bom demais para dizer não. Porque no coração duro do deserto, onde a vida brota teimosa entre pedras e espinhos, o amor também encontra seu caminho. E quando encontra, nada mais consegue arrancá-lo. Nem o tempo, nem a distância, nem todas as tempestades do mundo. Ele cria raízes na terra seca, floresce contra todas as probabilidades e transforma até o lugar mais improvável num verdadeiro lar. Era assim que terminava essa história, não com um estrondo ou uma batalha final, mas com o silêncio suave de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. E naquele silêncio, mais alto que qualquer palavra, ecoava a verdade que o Velho Oeste sempre soube. No fim das contas, o que importa não é quanto você viveu, mas como você viveu. E Tobias Mendonça, o fazendeiro que achava que não tinha mais nada a oferecer, viveu bem, viveu com honra, com coragem e com um amor que transformou duas vidas quebradas numa família inteira. E isso, no final, era tudo o que importava.